Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, eu sei que vocês estão desesperados, preocupados, meu Deus, professor, não sei nada, eu fiquei completamente perdido do mundo nesse 2019 e o Enem costuma cobrar atualidades na redação, na prova de geografia, sociologia, história, enfim. Galera, é justamente por isso que eu tô aqui com vocês. Eu quero fazer com vocês um resuminho dos 10 temas mais tops aí, os 10 temas mais importantes que você não pode ir para a prova do Enem sem saber. Eu vou falar sobre esses temas, falar quais são e também trazer um breve histórico sobre eles, mostrando como que eles podem aparecer na sua prova. Curtiu a ideia do vídeo, galera? Acha bem interessante esse tema? Acho que sim, né? Então, se vocês querem saber isso e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado no mundão e para os vestibulares também, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. A gente tem que ter a noção que temas da atualidade vão aparecer com toda certeza, mas geralmente como que o Enem, qual que é a característica do Enem? Ele traz a questão como um pano de fundo para você, ele traz ali, né, uma notícia para você entender como que aquela notícia se relaciona a algum fator histórico ou geográfico. Então dificilmente o Enem vai te cobrar notícia de jornal. É diferente de outras faculdades, por exemplo, a FGV, a FUVEST e tal, que aí geralmente é um conhecimento um pouco mais aprofundado. E é por isso que eu vou citar a notícia e trazer ali um pano histórico. A primeira coisa que você não deve nunca esquecer é o movimento do Brexit. Existem vídeos aqui sobre o Brexit no canal, tá? Não vou fazer uma explicação tão grande assim sobre o assunto, mas para quem não sabe, o Brexit é o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido, que é um país que entrou lá em 1973, mas nunca fez realmente parte da União Europeia. O Reino Unido, por exemplo, ele nunca aceitou o euro como moeda oficial, o Reino Unido nunca fez parte do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação de mercadorias, e achando principalmente que a quantidade de imigrantes estava muito alta, que o Reino Unido gastava muito em manter a burocracia da União Europeia, o Parlamento Europeu, o Banco Central Europeu, que estava perdendo soberania sobre as suas decisões políticas, e principalmente por conta da xenofobia, o Reino Unido votou por sair da União Europeia. É um processo bastante, digamos assim, com muitos embrólios, por quê? Porque o Reino Unido é uma baita economia da União Europeia. E a gente sabe que o Reino Unido hoje ele é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A Irlanda do Sul não faz parte do Reino Unido, e a Irlanda do Sul está na União Europeia. E aí, como vai ficar a questão da livre circulação de pessoas entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul? Será que movimentos separatistas na Escócia e Irlanda do Norte, que votaram contra a saída do Reino Unido, vão ficar mais fortes como já foram no passado? E o que vai acontecer com os estrangeiros que moram no Reino Unido? E a galera do Reino Unido que mora na Europa? Isso tudo é uma questão em aberto, que a gente sabe que a Theresa May não conseguiu fazer, o Boris Johnson também não, e pode ser tema do seu vestibular. Tudo bem? O segundo tema que vocês têm que ter noção é a questão de Brumadinho. Infelizmente, um acidente tão grave como aconteceu em Brumadinho, ele pode ser tema sim por quê? Porque Brumadinho, ele fica na região metropolitana, aliás, fica na região do quadrilátero ferrífero ali de Minas Gerais, e faz parte de toda aquela exploração do quadrilátero ferrífero. Quando a gente fala de exploração de minério de ferro, como que uma empresa faz para explorar esse ferro? Ele pega o ferro está ali, né, no subsolo. Então você tira o solo superficial, você pega a rocha e extrai o que te interessa. O resto que não te interessa, você chama de rejeitos. E, infelizmente, o Brasil, nos anos 2000 principalmente, mas também anos 2010, ele teve que aumentar muito a sua produtividade. Sem uma fiscalização ambiental que desse conta desse aumento da produtividade, justamente porque a gente depende muito da exportação de produtos primários para manter a nossa balança comercial favorável. Então aumentou a produtividade sem uma consequente adequação da maneira como eram depositados os rejeitos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente utilizava barragem a montante, que é o que mais tem chance de gerar problemas, mas também é mais barato, e aconteceu a tragédia em Mariana e agora a tragédia também em Brumadinho. Se a tragédia em Mariana foi a pior tragédia da história do Brasil do ponto de vista ambiental, esse aí foi a pior tragédia do ponto de vista social. Bom, galera, outro tema super importante aí para o seu Enem, com certeza é a reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? Fiquem tranquilos que pontos políticos não vão aparecer, tá? Se eu sou favorável, se eu sou contra, nada disso. Mas você tem que entender principalmente que a pirâmide etária do Brasil ela está mudando. Se a gente pegar a pirâmide etária, por exemplo, há mais de 10, 20 anos atrás, era uma pirâmide etária que tinha um topo muito mais largo, e, aliás, a base muito mais larga e o topo muito mais estreito. Mas hoje a população ela vem consolidando a sua transição demográfica graças ao processo de urbanização. A gente percebe uma redução da taxa de natalidade graças à maior inserção da mulher no mercado de trabalho, a maior autonomia da mulher como chefe de família única, podendo falar assim, poxa, eu não quero ter filho por quê? Porque eu não gosto de criança, porque, sei lá, vai atrapalhar minha vida, meu desenvolvimento profissional, dentre outras coisas.
também o aumento do custo de criação do filho, além da disseminação dos métodos contraceptivos. E ao mesmo tempo, ao avanço da questão da medicina e do saneamento, a gente percebe que há um aumento da expectativa de vida. Então, um aumento do número de idosos, ao mesmo tempo que reduz o número de jovens, isso vai fazer com que a nossa previdência atual, que é no esquema de pirâmide, ou seja, os trabalhadores de hoje sustentando os idosos de hoje também, vai fazer com que a nossa previdência não seja mais sustentável, pelo menos segundo o julgo do governo. Vale lembrar que o Brasil ainda hoje, ele se encontra na fase do bônus demográfico. O que é isso? A nossa PEA, a população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que estão voltadas ao mercado de trabalho, elas estão em muito maior número que a PEI, a população economicamente inativa. Tudo bem? Outro tema relevante também que você não pode esquecer é a crise da Venezuela. A Venezuela também, né, muito tempo já de crise, mas tem alguns temas aí bastante relevantes. Por exemplo, a gente sabe que aconteceu uma eleição ano passado e nessa eleição o Nicolás Maduro ganhou, apesar de toda a crise que existe no país. Por quê? Porque a gente não acredita muito no sistema eleitoral venezuelano. Havia suspeita, por exemplo, que se você votasse contra o Nicolás Maduro, isso poderia ser utilizado contra você numa forma de represália, o governo saberia em quem você votou, a maior parte das pessoas não foi votar porque não acreditava no sistema eleitoral, além dos opositores estarem a grande maioria presos. Quando o Nicolás Maduro foi reeleito, o então presidente da Assembleia Nacional, chamado de Juan Guaidó, que não é um cara de direita, mas sim mais social-democrata, ele foi lá e se autodeclarou presidente. Nessa autodeclaração de presidente, vários países concordaram com ele, Estados Unidos, OEA, a Organização dos Estados Americanos, o Brasil, a Colômbia e a União Europeia declararam apoio ao Juan Guaidó, mas a Rússia e a China, por exemplo, declararam apoio ao Nicolás Maduro. E ponto mais importante, o governo Maduro, o governo bolivariano, tem forte apoio dos militares e principalmente da população mais pobre, saudosistas dos bons tempos do bolivarianismo dos anos 2000. Tudo bem? Outro tema que merece destaque também é o ciclone em Moçambique. Ciclone porque tem tudo a ver com questões climáticas, olha que importante, né? A gente sabe que a costa leste da África, onde se localiza Moçambique, tem a passagem de uma corrente marítima quente, a chamada corrente das agulhas. E daí? E daí que aquela água muito quente no período de verão superaquece, formando um centro de baixa pressão atmosférica, que é uma área de convergência de ventos no sentido cíclico, formando ali um ciclone. Esse ciclone é muito responsável pela formação de chuvas. Então toda aquela área do leste africano, inclusive Moçambique, que foi o mais afetado, sofreu muito com fortes ventos e também com chuvas, inundações. Só que a grande questão é que o saneamento básico ali é precário. E aí com aquele monte de chuva e inundações, transborda tudo e algumas doenças, por exemplo, leptospirose, voltaram a acontecer com bastante intensidade em Moçambique, mostrando pra gente que não só que a causa dessas doenças não são necessariamente aspectos naturais, mas sim aspectos sociais que podem ser potencializados por fatores naturais. Outro ponto super importante também aconteceu ao longo do ano, que foi, infelizmente, um incêndio na Catedral de Notre-Dame, mostrando como a França também numa crise política bastante intensa. Não se esqueça que no comecinho do ano, a gente ainda estava tendo o reflexo da manifestação dos coletes amarelos, pela redução do poder de compra da população. O governo foi lá e taxou a gasolina, né, aumentou o preço da gasolina, para fazer um fundo de preservação ambiental, fazer um fundo de transformação do motor a combustão, fazer um motor elétrico, só que isso não pegou muito bem, porque a população francesa já vinha no momento ali de contenção de gastos, já vinha no momento de redução no poder de consumo, aumentam as manifestações, e isso vai fazer com que os coletes amarelos, que é um item de segurança nos carros franceses, saiam às ruas. Isso vai fazer com que o governo invista cada vez menos na preservação da cultura, refletindo, por exemplo, no incêndio que aconteceu em Notre-Dame. Dá para traçar um paralelo bem interessante com um incêndio que aconteceu no Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. Talvez uma das principais formas, né, de preservação da história, cultura da nossa sociedade, tenha sido ignorada justamente por conta de questões econômicas. Tudo bem? Outro ponto relevante, e aí sei que muitos de vocês não concordam, então tristes com isso, que é o fim do horário de verão. Para quem não sabe, o horário de verão, ele se estendia, geralmente, né, até ano passado, da metade de outubro até a metade de fevereiro, e ele consistia em adiantar uma hora do seu relógio para aproveitar mais a iluminação natural do dia. Então, por exemplo, se antigamente, sei lá, anoitecia por volta das 6h30, 7 horas, vai anoitecer agora às 7h30, 8 horas. Fazendo com que você aproveite mais a iluminação natural. Então você vai gastar menos, teoricamente, energia no seu chuveiro, acendendo luz e coisa que valha.
Só que cada vez menos estava se mostrando uma realidade, principalmente por conta do ar-condicionado e de outros equipamentos elétricos também. Então, por conta da eficiência que isso gerava nas questões biológicas para a nossa saúde, o governo Bolsonaro achou por melhor ignorar, acabar com o horário de verão. Vale ressaltar, galera, que isso pode aparecer na sua provinha relacionado ao movimento aparente do Sol e às estações do ano, solstícios e equinócios. Por quê? O horário de verão, ele só vinha ali dos países mais do centro-sul, no máximo até a Bahia. Por quê? Porque são nesses estados onde tinha uma grande variabilidade de incidência solar. Por exemplo, se a gente pegar na linha do Equador, praticamente, né, estados como Amapá, Amazonas e tal, tanto faz se é verão, inverno, outono, primavera, o dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas. Já nos estados do Centro-Sul, no período de verão, realmente o dia fica mais longo e valeria a pena adotar o horário de verão. Outros pontos que você não pode esquecer são os atentados que aconteceram, os atentados muito relacionados à religião islâmica, tanto em defesa da religião quanto contra a religião, lá no Sri Lanka e também na Nova Zelândia. Desses atentados, o que eu acho mais interessante vocês perceberem é que a religião em si não é ruim, mas sim que existem pessoas ruins que vão praticar religião de maneira ruim. Nenhuma religião é radical, mas sim existem radicais em todas as religiões. Percebem que são coisas diferentes? Outro ponto importante é que é a primeira vez que um atentado dessa magnitude foi transmitido ao vivo pelo Facebook, então isso mexeu bastante com a opinião pública. Até que ponto a rede social ela pode julgar, ela pode filtrar o que você pode colocar nela ou não. Ponto bem interessante. Pegando mais um aspecto aqui do mundo que está relacionado a questões de biologia, de química, de física, até de geografia, a questão no Chile. Para quem não se lembra, uma família de brasileiros teve um vazamento de uma tubulação de gás e vazou muito monóxido de carbono. O monóxido de carbono, não sou um biólogo, tá? Então, enfim, o monóxido de carbono ele tem a capacidade de fazer com que as nossas hemácias não transportem oxigênio, e aí a gente, como a gente não transporta oxigênio para nossas células, as nossas mitocôndrias produzem cada vez menos energia, fazendo com que a gente fique cada vez mais cansado, desanimado, até que chega uma hora que a gente não acorda mais. Ou seja, eles acabaram morrendo por sufocamento graças ao monóxido de carbono. Isso pode acontecer, por exemplo, em locais que têm lareiras fechadas, isso pode acontecer com vazamento de gás. Então é uma questão super interessante, multidisciplinar, misturando biologia, química, dentre outros aspectos da ciência. Tudo bem? E claro, galera, para finalizar, não poderia deixar de comentar com vocês sobre a guerra comercial e tecnológica envolvendo China e Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos está numa nova era desde 2017, com a era Trump, já que ele prometeu America First e Let's Make America Great Again. Ou seja, né? A ideia do Trump era fazer com que os Estados Unidos se angariassem uma nova potência econômica novamente. E isso foi super importante em alguns pontos. Por exemplo, ele saiu do Acordo de Paris, isso já caiu em alguns vestibulares, que era o Acordo de Preservação da questão do clima, né? Ele, por exemplo, reduziu os impostos, fazendo com que as empresas fossem mais produtivas e contratassem mais. Os Estados Unidos está num desemprego recorde de 3,5% de desempregados, uma situação sensacional, só que em compensação ele percebeu que a principal déficit comercial que ele tinha, o principal problema econômico, era justamente a sua balança comercial. Nisso ele resolveu sobretaxar os seus principais parceiros comerciais. E com a China ele tinha déficit de bilhões de dólares. Ele resolveu então sobretaxar produtos chineses. Só que o Xi Jinping não deixou barato. O Xi Jinping foi lá e sobretaxou produtos americanos. O Trump sobretaxa produtos chineses, o Xi Jinping produtos americanos. E ficou nessa guerrinha comercial. A gente não pode esquecer que nesse ano também, aliás logo menos, provavelmente amanhã, eu vou lançar para vocês um vídeo sobre as efemérides de 2019, ou seja, as datas redondas, o que é importante você saber que completa 50, 100, 40 anos, que pode aparecer no seu Enem também. Mas, voltando aqui para o vídeo, vocês não podem esquecer que a China hoje está tentando se angariar a uma nova potência mundial. E nisso, várias tentativas de acabar com a guerra comercial foram feitas, mas nenhuma foi bem sucedida. A gente pode pensar a curto prazo que a guerra comercial faz bem para o Brasil, porque a gente ganha mais mercado, por exemplo, com a soja americana, a soja chinesa, mas é uma visão extremamente limitada. Por quê? Porque capitalismo é um sistema econômico que precisa de compra e venda de mercadorias.
Se eu falo para vocês que China e Estados Unidos não estão comercializando um com o outro, isso está causando uma redução do comércio mundial, desacelerando a economia chinesa, que causa, por exemplo, déficits, crise na União Europeia, acendendo movimentos de extrema-direita na Itália, na Polônia, na Hungria, dentre outros países. Estados Unidos também passando por um processo de desaceleração da economia, impactos na Bolsa de Valores, por exemplo, de todos os países do Mercosul. Então, todos esses fatores conjugados têm a ver também com a guerra comercial. A gente não pode esquecer que a China hoje, tentando se lançar também como nova potência geopolítica, fala de uma guerra tecnológica. Uma guerra tecnológica envolvendo a Huawei e a Google, principalmente. A Huawei, para quem não sabe, é uma empresa chinesa de telecomunicações que tem a maior liderança da nova tecnologia de comunicação, que é a tecnologia 5G, que promete revolucionar tudo, transformar tudo em inteligência artificial. Países, por exemplo, como a Alemanha, a França, a Rússia, a Coreia do Sul, já estão fazendo acordos com a China para receber esse sistema. Só que a China, controlando a tecnologia 5G, vai ter controle também dos dados. E os dados são o novo petróleo do século XXI, digamos assim. Por quê? Porque quem controla os dados tem poder de manipulação de opinião pública, tanto para marketing, dos males o menor, mas manipulação da opinião pública para questões políticas. Fazer com que, por exemplo, baseado nos seus gostos, nas coisas que você tem medo, nas curtidas que você dá no Facebook e no Instagram, saber qual que é o tipo de notícia que te impactaria favoravelmente a votar num candidato ou negativamente para não votar em outro. Percebe a importância que a China pode ter num futuro? Isso já aconteceu, não com a China, mas com a Rússia, no Brexit e nas eleições, por exemplo, do Trump. Então é um tema que você tem que estar ligado, até porque nos Estados Unidos também, última coisinha importante, temos o GAFA. Google, Apple, Facebook e Amazon, que são as 4 maiores empresas do mundo de comunicação que têm o controle, praticamente o oligopólio dos dados, ou seja, eles podem interferir muito nas suas escolhas. Tudo bem? Deu para entender essa revisãozinha? Então tá, galera. Então, não percam o vídeo de amanhã, no qual eu vou falar sobre as efemérides de 2019. Espero que vocês tenham curtido. Beijos, abraços e tchau. Não esquece também, galera, de se inscrever no canal e recomendar para o seu amigo, belezinha? Tchau, tchau.